Semana 3. Você pode enfrentar Satanás no mesmo poder e unção de Jesus. Neste mês, temos dado ênfase a uma das mais importantes estratégias que Jesus usou para derrotar Satanás enquanto andava aqui na terra. Jesus enfrentou Satanás na plenitude do Espírito Santo. Você tem estudado que, primeiro ponto, o batismo no Espírito Santo é mais do que uma experiência emocional, é mais do que simplesmente falar em línguas. Segundo, o batismo no Espírito Santo é uma experiência, um encontro pessoal com o Espírito Santo que produz o fluir contínuo do poder de Deus em sua vida. Terceiro, o mesmo Espírito que ungiu Jesus unge a nós. Quarto, Deus não planejou nenhuma derrota para você. Ele planejou que você encarasse o inimigo e as circunstâncias da vida no mesmo poder e unção que estava na vida de Jesus. E quinto, o propósito do batismo no Espírito Santo é revestir você com poder, para que você possa dar testemunho ao mundo do poder ressurreto de Jesus Cristo. Você tem observado a igreja primitiva para ver o ingrediente singular que lhes permitiu encarar a perseguição até a morte numa poderosa demonstração do poder de Deus. Você tem observado a transformação que se deu nas vidas dos discípulos depois de serem batizados, cheios e transbordando com o dunamis, o poder de Deus que opera milagres. Você tem examinado a sua própria vida para ver que, de fato, você não está operando na mesma demonstração de poder que foi evidenciada na igreja primitiva e na vida de Jesus. Você sabe que é possível que você faça maiores obras. Jesus disse que sim, você tem fome. Você clama a Deus por este mesmo tipo de experiência. O Espírito de Deus está trazendo você para um lugar onde você tem de tomar uma decisão e selar um compromisso com Ele, estando pronto para fazer tudo o que for necessário para ter um relacionamento maior com Cristo, onde o mesmo poder e unção que Jesus teve está em você. Se você está pronto agora mesmo, eleve o seu coração a Deus nesta oração. Pai amado, seja o que for preciso fazer. Estou pronto a fazer o possível para ter o mesmo poder em minha vida e a mesma unção fluindo por mim como fluía por Jesus. Revele a mim, Pai, por seu Espírito, o que é que está impedindo aquele fluxo em minha vida? Não estou contente de ficar onde estou no meu relacionamento espiritual. Leve-me além do ponto da bênção. Sei que há muito mais. E não vou me contentar com menos do que aquilo que tu tens planejado para mim. Seja o que for preciso fazer, Pai, eu me submeto a Ti agora mesmo. Submeto a minha mente, minha vontade, minhas emoções, tudo. Encha-me completamente. Faça-me bem cheio com seu Espírito, cheio até transbordar. Batiza-me. Comece uma nova obra, ó Pai,
em minha vida hoje mesmo, neste mesmo instante. Eu me entrego a Ti, pela fé, sabendo que o que Tu tens prometido, Tu o farás em minha vida. Sei, Pai, que não tens planejado nenhuma derrota para mim. Eu oro isto em o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Faça disso a oração de seu íntimo, todo dia ao amanhecer e também ao dormir, ore assim a Deus. Assuma um compromisso com Deus no sentido de submeter-se a Ele diariamente. É justamente aí que você precisa começar, caso deseje viver na plenitude do Espírito Santo. Essa fome e sede por Deus, esse anseio para que Ele possua totalmente o seu ser, tem de ser um desejo contínuo, ardente de seu coração. Se você um dia chegar ao lugar em sua experiência cristã, onde você se sente acomodado e satisfeito, sentindo que entende tudo o que é necessário e que você já conseguiu receber tudo que Deus tem para você, aí tome muito cuidado. Não perca jamais aquela fome e sede de conhecer Deus em toda a sua plenitude. Se você tem de crescer continuamente na imagem de Cristo, então tem de haver um contínuo avanço no Espírito. O apóstolo Paulo tinha alcançado uma maturidade em Cristo que poucas pessoas conseguem nos dias de hoje, mas o clamor de seu coração ainda era para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Filipenses 3:10. Frase-chave: não posso estar satisfeito com nada menos do que aquilo que Deus tem planejado para mim. Paulo dizia essencialmente: não posso ficar satisfeito até que minha vida fique de tal modo entrelaçada com meu Senhor, que eu conheça a profundidade, a dimensão de tudo que Deus tem para mim, até que isso se manifeste em minha vida. Lembre o que tenho dito. Trata-se não de uma experiência emocional única, e sim de uma vida a ser vivida. Mesmo após muitos anos de andar com Deus, Paulo ainda tinha fome e sede espiritual e ansiava por Deus operar em sua vida. Ele não se dispôs a aceitar qualquer coisa menos do que tudo que Deus pretendia para ele, e sim, achava-se pronto para fazer o possível, para desfrutar isso tudo, ao ponto mesmo de se conformar com a morte de Jesus, com a crucificação. Subtítulo: a obra do Espírito Santo não é algo automático em sua vida. Estar cheio do Espírito Santo não é uma obra instantânea, sem nenhum envolvimento de sua parte. Não é o caso de alguém impor-lhe as mãos
orando e você ter instantaneamente todo o conhecimento, todo o fruto do Espírito, amor, fé, paciência e os demais frutos, bem como todos os dons do Espírito e todo o poder de Deus manifesto ou manifestado em sua vida. Se fosse assim, nossas igrejas estariam repletas de gigantes espirituais. Estar cheio do Espírito Santo e nele andar é um processo contínuo e em que você opera em colaboração com o Espírito Santo. Um dos ministérios do Espírito Santo, por exemplo, é convencer e revelar quaisquer áreas e obras da carne que ainda existem em nossa vida. Uma vez reveladas essas obras, é preciso que você se submeta a Deus. É necessário que você entregue essas áreas a Ele. Em seguida, você tem de confiar no poder do Espírito Santo e receber dele, para que sejam crucificadas estas obras da carne. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5 e leia os versículos de 16 a 25 em voz alta. O apóstolo Paulo está escrevendo aos cristãos da igreja em Galácia, dando-lhes estas instruções. Digo, porém, ande e viva habitualmente no Espírito Santo, atentando para o Espírito e controlado e guiado por ele, então você certamente não satisfará os desejos e concupiscências da carne, dessa natureza humana que não tem Deus. Gálatas 5, versículos 16 ao 25, adicionados. Paulo registrou as obras da carne e os frutos do Espírito. A seguir, ele declarou: e os que são de Cristo Jesus, o Messias, têm crucificado a carne, essa natureza humana distanciada de Deus, com as suas paixões e apetites e desejos. Se vivermos no Espírito, ou se vivemos no Espírito Santo, andemos também no Espírito. Se pelo Espírito Santo temos nossa vida em Deus e vamos avante, andando conforme o Espírito, com nossa conduta controlada por Ele. Gálatas 5, versículos 24 e 25, adaptados. Há várias palavras-chave nesses versículos que o ajudarão a entender o que quer dizer viver na plenitude do Espírito Santo. Passe um círculo nas palavras onde, viva habitualmente, atentando para, controlado, no versículo 16, e ainda crucificado, no versículo 25. A palavra andar quer nos dizer que viver no Espírito é um relacionamento contínuo. Não é uma experiência como a onda do mar, em que a pessoa ora está no auge da bênção e no próximo dia se acha então nas profundezas do desânimo e da derrota. É uma experiência em que, dia após dia, o Espírito opera em nossas vidas. Na medida em que atentamos para a operação do Espírito Santo, entregando a Ele as nossas vontades, nossas mentes e nossas emoções, tornamo-nos controlados e guiados por Ele. Em resposta à operação do Espírito Santo, desfrutamos da força dele para crucificar as paixões e desejos da carne. Em sua instrução aos Efésios, Paulo disse: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, versículo 18.
Frase-chave: para viver na plenitude do Espírito Santo, eu tenho que viver habitualmente, atentando para o Espírito Santo e sendo controlado por ele. Paulo não sugeriu, não recomendou que fossem cheios do Espírito Santo e, sim, deu-lhes uma ordem. Não era questão de escolha ou opção, era um comando. A palavra encher, na língua grega, língua em que Paulo escreveu, quer dizer inundar, possuir por inteiro. Quando o crente se enche verdadeiramente, o Espírito Santo toma conta dele e o controla. Ele faz com que a vontade, a mente, as emoções e ações cheguem à plena obediência da palavra de Deus, conformando-se com ele. Subtítulo: Jesus entregou-se a Deus. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Lucas 4:1. Ele andava no Espírito. Ele estava sempre atento ao Espírito Santo e foi controlado por ele. Sua mente, sua vontade, suas emoções e ações estavam inteiramente sob o controle do Espírito Santo. Jesus viveu a vida toda submisso e obediente ao plano e ao propósito de Deus para a sua vida, conformando-se com ele. Falando aos fariseus, Jesus disse: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. João 12, versículos 49 e 50. Jesus disse a Felipe: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim ou por minha autoridade ou vontade, mas do Pai que vive continuamente em mim. Ele faz as obras, os milagres são dele e dele os atos de poder. João 14, versículo 10, adaptado. Jesus andava no pleno conhecimento de Deus. Ele sabia que o Pai estava nele e ficava em comunhão constante e ininterrupta com ele. Na medida em que o Pai revelava sua vontade a Jesus pelo Espírito, Jesus se submetia a ele. Quando Jesus ensinou o Sermão da Montanha, ele disse o que seu Pai mandou dizer. Quando Jesus lançou os cambiadores fora do templo, ele fez o que seu Pai mandou fazer. Quando Jesus cuspiu na terra e fez o lodo, o qual colocou nos olhos do cego e o curou, ele estava fazendo justamente o que seu Pai lhe revelara que fizesse. Quando Jesus, no jardim do Getsêmani, enfrentou a maior batalha de sua vida aqui na terra, ele fazia o que seu Pai o enviara para fazer, pois aprendera ao longo da vida a necessidade de entregar-se e de submeter-se continuamente ao seu Pai. Quando Jesus se achou perante Pilatos e perante seus acusadores, e eles o açoitavam e arrancaram-lhe as barbas, ele fez exatamente o que seu Pai o instruiu a fazer. Não abriu a sua boca.
Atos 8:32. Quando Jesus pendurou-se na cruz, envergonhado e humilhado, quando ele desceu ao inferno, levando cativo o cativeiro, Efésios 4:8, arrancando das mãos de Satanás as chaves do inferno e da morte, ele derrotou Satanás, porque viveu toda a sua vida na plenitude do Espírito Santo, totalmente possuído e controlado pelo Espírito. Jesus não viveu para satisfazer seus próprios desejos ou sua própria vontade. Ele disse: "Meu pão é fazer a vontade daquele que me enviou." João 4:34. Ele disse: "Desci do céu não para fazer a minha vontade, porém a vontade daquele que me enviou." João 6:38. Falaremos mais sobre isso em futuras lições. Como resultado de um contínuo andar na plenitude do Espírito Santo, o poder de Deus foi liberado em sua vida. Não foi algo automático, mas algo que veio como resultado de uma vida submissa e obediente a Deus. Frase-chave: justamente como Jesus se despiu, eu tenho de crucificar os atos da minha carne para viver na plenitude do Espírito Santo. Subtítulo: não pode haver vida no Espírito a não ser que haja morte na carne. Nos dias de hoje, nossas igrejas estão repletas de cristãos famintos que anseiam para que o poder de Deus opere em suas vidas. Querem os dons do Espírito operando através deles. Querem ser usados por Deus, porém, poucos chegam à experiência de manifestações do mesmo dunamis, o poder de Deus, que opera milagres que havia na igreja primitiva. Sabe por quê? Porque ainda não morreram. Não pode haver vida real no Espírito enquanto não haja primeiro a morte para si mesmo. É impossível que o crente viva na plenitude do Espírito Santo se seus desejos e apetites estão controlados pela carne. Porque os desejos da carne militam contra o Espírito Santo e o desejo do Espírito contra a carne, a natureza humana sem Deus, porque são opostos entre si, continuamente em guerra e em conflito entre si, de modo que não estais livres, porém estais impedidos de fazer o que desejam. Gálatas 4, versículo 17, adaptados. Frase-chave: precisamente como Jesus firmou sua mente e suas afeições sobre as coisas de cima, eu também necessito firmar a minha mente e afeições sobre as coisas do Espírito. Para viver na plenitude do Espírito Santo, você tem de crucificar ou matar, mortificar os atos do corpo. Se você viver conforme o que manda a carne, você morrerá. Mas, se pelo poder do Espírito Santo, você habitualmente mortifica, extinguindo, matando os feitos malignos sugeridos pelo corpo, você, real e genuinamente, viverá eternamente, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, versículos 13 e 14, adaptados. Para viver na plenitude do Espírito Santo, você tem de firmar sua mente e suas afeições nas coisas do Espírito.
Pois aqueles que são conforme à carne e controlados pelos desejos maus dela, põem suas mentes e perseguem nas coisas que satisfazem a carne. Mas aqueles que são conforme o Espírito e controlados pelos desejos do Espírito, põem suas mentes nas coisas que agradam o Espírito Santo e buscam essas coisas. Romanos 8, versículo 5, adaptado. Jesus deixou de lado seus atributos divinos. Ele deixou de lado sua glória. Ele se humilhou e tomou sobre si a carne humana. Enquanto Jesus estava aqui na terra, ele não viveu para cumprir seus próprios desejos. Ele viveu para fazer a vontade de seu Pai. Ele disse aos discípulos: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. João 12, 24. Pare por um instante e pense o que quer dizer estar morto para si. No mundo natural, considera-se morto aquele cujo coração deixou de pulsar e cujo cérebro e demais órgãos vitais deixam de funcionar. Não há mais nenhum movimento, nenhum sentimento mais. No mundo espiritual, é preciso que o cristão chegue ao lugar onde ele não mais tem vida própria, não mais tem vontade própria, não mais fica controlado por seus desejos carnais. O lugar onde as coisas deste mundo têm pouco ou nenhum valor para ele. Paulo chegara a esse ponto em sua vida. Ele disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 20. Para andar na mesma plenitude do Espírito Santo que Jesus e conhecê-lo no poder de sua ressurreição, temos também de estar prontos a conhecê-lo igualmente em seus sofrimentos e estarmos prontos a nos conformar com a sua morte. Filipenses 3, versículo 10. Jesus disse aos discípulos: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda a vida perde a vida por minha causa, acha-la. Mateus 10, 39. Para podermos ter o dunamis, o poder de Deus que opera milagres liberado em nossas vidas, temos de estar prontos para perdermos a nossa vida e esquecermos totalmente que temos vida própria. Em contrapartida, temos de entregar nossas vidas a Cristo e na mesma medida em que isso acontece, teremos dado o primeiro passo no caminhar na plenitude do Espírito. Quanta fome tem você de que o mesmo poder e unção do Espírito que Jesus teve opere em sua vida? Será que está realmente pronto para dizer, seja qual for? Será que você está pronto para abandonar você mesmo? Será que está pronto para viver o resto de sua vida, todos os dias da vida, submisso à vontade de Deus e conformando-se com ela? Será que você está pronto para
crucificar a carne, deixando de lado todos os objetivos pessoais, suas ambições, seus desejos? Será que você está pronto para se humilhar, reconhecendo sua total dependência de Deus? Talvez esteja pensando: irmão Cerulo, será que isso não é pedir demais? Será que não há outro caminho? Não. Sei que não é fácil. Não é fácil morrer. Dói. Entendo que isso custará a você tudo. Mas será que nós podemos dar menos do que nosso tudo? Não foi fácil para Jesus viver a sua vida em total submissão a Deus. Doía. Ele foi rejeitado e desprezado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Isaías 53:3. Não foi fácil para Jesus suportar a agonia no jardim de Getsêmani. Não foi fácil para ele pendurar-se naquela cruz e morrer. Mas ele o fez. Custou a Jesus tudo e custará a você tudo. Se você quiser andar e viver no mesmo tipo de poder e unção. Compreendo que isso é forte, porém não estou falando aqui de apenas ser crente tradicional ou convencional. Não estou falando de apenas frequentar a igreja e ocupar um banco na escola dominical no domingo pela manhã. O que estou tratando aqui é de conquista espiritual. Estou falando daquilo que é necessário para você poder encarar Satanás na plenitude do Espírito Santo e vencer um inimigo que já tem sido derrotado. Frase-chave: será que estou pronto a me render? A deixar de lado todos os meus objetivos, ambições e sonhos? Não há atalhos neste caminho. Se você não estiver pronto para morrer, então esqueça-se disso. O diabo derrubará você toda vez que você tentar encará-lo. Porém, se você estiver pronto para morrer, então não há lugar nem para o fracasso, nem para a derrota. Após a morte, o morrer, vem uma vida contínua no Espírito. Na medida em que você está pronto para morrer continuamente para a carne, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos ressuscitará você para uma nova vida de vitória. Diga outra vez em voz alta: Deus não tem planejado nenhuma derrota para mim. Na próxima semana, aprenderemos mais sobre o que quer dizer andar no Espírito e aprenderemos também como usar a mesma estratégia que Jesus usou para encarar o inimigo na plenitude do Espírito Santo, nas circunstâncias, dificuldades de sua vida. Antes de mais nada, porém, procure um lugar, um tempo para ficar sozinho com Deus. Peça ao Espírito Santo para revelar as áreas de sua vida em que você ainda não morreu, não entregou. Receba a força do Espírito Santo. Ele lhe dará condições para largar todas elas.
Não se apresse. Esta é a hora que Deus escolheu para trazer você para uma nova posição de poder e vitórias espirituais. Não há atalhos. Ação. Semana 3. Você pode enfrentar Satanás no mesmo poder e unção que Jesus teve. Primeiro, Jesus enfrentou Satanás e o venceu porque sua mente, sua vontade e suas emoções e ações estavam continuamente sob o controle do Espírito Santo. Ele andava no Espírito. Em cada dia desta semana, durante suas orações, peça que o Espírito Santo revele em quais áreas de sua vida você ainda não morreu. Quais as áreas carnais que ainda persistem em sua vida. Pode ser que haja áreas no seu pensar que necessitam ser crucificados, eliminadas. Examine seu pensar. Quanto do seu pensar pertence a Deus? Quanto dele é dedicado a pensamentos sobre você mesmo, sobre sua família, sobre